Olá, eu sou Esther Sartori e esse podcast é o podcast Preocupações de Mãe, que é um espaço de informação, entrevista, dicas e de história de mãe, que vem contar pra gente os desafios e as delícias de educar filhos. E o tema de hoje é sexo e sexualidade infanto-juvenil. Só para a gente ter uma ideia, 40% dos adolescentes não falam sobre sexo ou sexualidade com os pais. E, por incrível que pareça, são as mães que têm a disposição de tocar nesse assunto e ali dar aquela cutucadinha. Sabe, é importante a gente lembrar que sexo e sexualidade tem que sair debaixo do lençol e ser trazido para que a gente possa ter uma discussão saudável sobre esses assuntos. Eu trouxe aqui a doutora psicóloga, né? Sexóloga. Terapeuta de casais. Terapeuta de casais, Márcia Benevides, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esses temas. Bem-vinda. Adoro ter alguém que pode, né, que fale mesmo, que traga pra gente informações bacanas sobre isso. E acho que você precisa se apresentar, né? Será? Vou me apresentar. Vamos lá. Sempre tem gente nova chegando, né? É uma delícia. Eu acho que essa oportunidade, né, de redes sociais, de podcast e tal. Eu, como psicóloga, tinha um olhar diferente para isso, sabe, Esther? A exposição, estava associado com arrogância e tal. E depois eu descobri que é um caminho de levar informação para as pessoas, e informações que elas não teriam de outra forma, né? Acesso, muitas vezes, por questões de acesso mesmo, grana, né? Financeiramente, demanda, né? Nem todo mundo vai buscar esse auxílio. Então, essa é uma ferramenta maravilhosa, né? E então, também, vou me apresentar. E também por conta dos tabus, né? O sexo, para muita gente, é tabu, então não se fala. Para muita gente é vergonhoso, é um assunto que as pessoas não querem tocar. Existe ali, né, um momento muito sensível. Muito, muito. Então, mas eu adoro. Mas assim, ó, eu sou psicóloga clínica já há 20 anos, 21 anos, vai fazer de psicologia clínica. Eu comecei a minha carreira no consultório, atendendo crianças, adolescentes, adultos. E aí, depois de alguns anos, a gente vai descobrindo qual é o nicho, qual é a pegada, né? E aí eu fui me identificando mais com o trabalho com os adultos e os casais. Não na orientação de pais, que isso eu trabalhava também. Mas eu via a necessidade de trabalhar a terapia de casal. E aí fui me dedicar já há uns 15 anos trabalhando com terapia de casal e trabalhando com os casais, fui estudar sexualidade, porque chega uma hora você fala, não, pera, preciso de mais, né? A faculdade é muito pouco, alguns cursos e movimentos que a gente vai fazendo de forma autônoma também era pouco. Eu fui para pós-graduação e fui estudar sexualidade. E aí, Esther, aí vira, né? Eu brinco que virou minha vida 180 graus, né? Para levar essa bandeira. Então, quando me falam, você topa vir falar de sexualidade? Topo, tô indo. Me fala o horário, o dia, vamos combinar. Nossa, então, é um prazer estar aqui e falar mesmo. É fundamental. É ótimo. Eu vou começar perguntando para você uma coisa que as mães entram no consultório e perguntam para mim. Já posso falar sobre sexo com o meu filho? Ai, que legal. E será que tá no tempo? E aí, normalmente, esses filhos têm mais ou menos quantos anos, Esther? Em torno de 7 anos. Que bom. Que bom. Não é? E eu acho que isso é ótimo. Vou contar só um caso. Uma das mães entrou e falou assim, Esther, eu estou muito preocupada. Eu falei, por quê? Eu tenho 2 filhos. Os 2 sentados no banco de trás. O mais velho virou para o mais novo e falou assim, pergunta para a mamãe. Pergunta. E ele perguntou para mim, mãe, o que é sexo? Ela falou, eu estava dirigindo. Eu quase bati o carro. Pega de surpresa. Fui pega de surpresa. E o mais velho falou assim, você quer que eu explique, mamãe? Eu sei. E ela falou assim, claro que não. O adulto aqui sou eu. Eu falei, olha, você perdeu uma grande oportunidade de ouvir o seu filho. Estou enganada? Não, é certíssimo, perdeu mesmo. Eu também diria, eu gostaria de saber, né? Até porque você tem a oportunidade de lapidar também o que o mais velho está trazendo como informação, né? Mas é muito interessante essa pergunta, Esther, e é uma pergunta comum mesmo. Ai, Márcia, com quantos anos a gente tem que começar a falar de sexualidade? É na época de levar a menina no ginecologista, o menino a gente vai procurar o médico especialista em adolescentes. Como que eu vou fazer isso, né? De que forma eu vou trabalhar esse tema em casa? Quanto tempo eu tenho que esperar? E aí a minha resposta é desde bebê.
Esther, desde o momento que a gente está trocando a fralda do bebê no trocador, a gente pede licença, a gente avisa que vai limpar a parte íntima. A gente não vai falar com o bebê de uma forma formal, mas a gente está ali, não está cantando, mostrando coisas. Às vezes o bebê não quer mais parar no trocador, a gente tem que ficar rebolando, não é? Sim, Essa é a hora de começar a falar de sexualidade, né? E aí, os pais têm muito essa questão do sexo e da sexualidade, não é? Outra pergunta. Essa é uma demanda que vem forte, né? Porque quando eu falo assim, às vezes as pessoas assustam e eu faço de propósito para falar a verdade, né? Eu adoro falar assim num grupo, numa palestra, porque eu vejo a reação das pessoas. Como assim falar de sexualidade com bebês? E aí eu já entro para explicar o que é sexualidade, o que é sexo, né, Esther? Exatamente. Porque as pessoas ainda escutam a gente falando, temos que falar de sexo com os bebês. Não temos que falar de sexo. Na verdade, a gente nem precisa falar de sexo mesmo com os maiores. A gente vai falar de sexualidade. Sexualidade é algo muito mais complexo, né, Esther? Tem a ver com o corpinho, com a privacidade desse corpo, com como eu toco e sou tocada, como que eu sinto afeto, né? Então, sexualidade tem uma amplitude psicológica muito grande. Quando a gente consegue explicar isso, parece que tira um peso, sabe? Das costas do pai e da mãe. Ah, então eu posso falar disso. Pode, porque você vai falar da área que você vai acessar. Me dá licença que eu vou trocar a sua fralda. Eu falo que eu adoro pediatras que têm essa conduta, né? Exatamente. Algumas mães vão se identificar com pediatras que já passaram aí, né? No atendimento dos bebês, que eles pedem licença para a mãe e para o bebê. Exatamente. Né? É o Winnicott, né? O Winnicottiano falando muito. O bebê profundo. tá ali, né? Ele tem consciência já das coisas, ele ainda não tem todo um conhecimento, discernimento, mas a gente está conversando com essa criança sobre permissão, né, Esther? Então, desde bebê, aos 6, 7 anos, a gente já está falando de outras coisas, que é o menino e a menina, as diferenças, né? Toda essa questão de respeito ao outro, independente de como o outro é. Se ele é gordinho, se ele é magrinho, se ele usa óculos, se é loiro, se é ruivo. Então, sexualidade envolve tudo isso. E aí dá para falar de bebê, né? Desde bebê. E a identidade mesmo, porque a sexualidade, ela está intimamente ligada à sexualidade, a seus valores, aquilo que você sente ou não prazer, aquilo por que você se apaixona, não é? Então, na vida. Na vida. Não tem a ver com orientação sexual só. A orientação sexual, o desejo, o sexo, tudo isso faz parte dessa amplitude toda, né, que é a sexualidade, mas não é só isso, né? Isso o indivíduo vai se constituindo sozinho, né, Esther? A gente tem aí os modelos, as referências, estamos por perto, né? As famílias vão passar valores, princípios de acordo com aquilo que eles acreditam, a fé que eles, né, que eles praticam e tal, mas sobre sexualidade desde bebezinho. Eu acho, né? O bebê que quer beijar a boca da mamãe, não, a boca da mamãe quem beija é o papai, exatamente, é a mamãe, enfim, é o movimento do adulto. Do bebê a gente vai beijar na bochecha, vai fazer carinho, né? Apertar, etc. Fazer umas coisas e evitando a parte íntima, inclusive, né? Que esse é um ponto importante do bebê. Porque quando a gente educa a criança desde o momento que ela está dentro da barriga. Atenção, já está sendo educada dentro no nosso processo de gravidez. Enfim. E no segundo momento, quando a gente pensa na escola, quando a gente pensa no berçário, por exemplo, que as professoras estão ali trabalhando com aquela criança, elas já estão educando. Eu estou dando banho cantando, eu já estou ensinando algo, eu estou mostrando o que é o sabonete, eu estou mostrando o que é o cuidado com o corpo. Então, isso é muito importante. Essa capacidade, essa possibilidade que o ser humano tem de aprender na prática, no cotidiano, no dia a dia. É isso. Isso é perfeito, isso é muito perfeito. Eu acho que essa conversa começa bem bacana exatamente por causa disso, porque a gente começa a poder diferenciar sexo de sexualidade. Poder estabelecer o espaço em que as coisas têm que ser ditas. E o preconceito? Aí o preconceito, né? E o preconceito, né? Na maior parte das vezes está na cabeça do adulto, né? O tabu, que não vem de graça, né, Esther? Eu falo que eu trabalho muito no consultório, inclusive, com casais e na terapia individual, em grupo, que eu atendo grupos de terapia sexual feminino também. Eu trabalho muito com eles a questão da educação em sexualidade, né? Da gente poder fazer uma volta para o passado e entender como que as coisas foram sendo construídas social e culturalmente
naturalmente, né? Se a gente não faz esse retorno, a gente não entende bem de onde vem esse tabu. Porque uma coisa que eu adoro falar, eu nem sou muito fã de história, né? Mas enfim. Mas tudo bem, vamos falar disso vamos lá, também. né? Porque eu falo, aquilo, né? A gente gosta pra cima, né? Eu falei a vida inteira, eu não gosto de história, e hoje trabalho com essa parte. Tem que viver, conviver com ela. E, Esther, e acho lindo isso, quando a gente volta lá atrás e pensa assim, ó, só fazendo uma pincelada muito rápida, lá atrás, na idade antiga, clássica, antes da Idade Média, o sexo e a expressão da sexualidade era livre, leve e solto, né? A gente tem um momento da história que a procriação não era o foco do contato. Era o prazer. Era o prazer, e era o prazer independente de com quem, com quantas pessoas, em que lugar, era o prazer pelo prazer, né? E aí a gente tem um movimento que acontece a partir da Idade Média, que aí vem autoridades, igreja, trazendo o que é pecado, o que pode, o que não pode, né? Eu sou muito xereta. Eu fui pesquisar, mas por que aconteceu isso? Era livre, leve, solto. O que aconteceu, né? O que eu achei de informação e que fez mais sentido, né, para mim, olhando ali os estudos de alguns pesquisa também de alguns historiadores, foi a proliferação de doenças. Não tinha, né, antibiótico, não tinha antiviral, não tinha nada para conter. Eles precisaram sentar, vamos lá, gente, precisamos resolver isso aqui. Isso aqui tá muito descontrolado, né? E aí vem toda a questão do pecado que começa na Idade Média, né? E aí eu fui descobrir depois, aprendi com um arquiteto numa palestra que eu achei super legal. Depois ele veio, deixa eu acrescentar essa informação e me ajudou muito, que na parte do Renascimento, quando os artistas querem trazer de volta, né, aquilo que era vivido lá atrás, na Idade Clássica, e daí vem as expressões em quadros, cerâmicas e tudo mais. Então, não tinha tabu, né? Tem, acho que é na Índia, se eu não me engano, tem espaços com monumentos, né? Não vou saber pronunciar o nome, mas enfim, que são de séculos passados, onde tem a expressão do contato íntimo, né? Homem com mulher, 3 homens, 2 homens, 2 mulheres. Era simplesmente a expressão do toque dos corpos, só. Não tinha, vou falar o palavrão, né? Não tinha putaria, não tinha o vulgar, né? E o Renascimento tenta trazer parte disso de volta, não conseguiu muito, né? Não. Ficaram lá os registros. Nós tivemos um domínio total da Igreja Católica em relação a isso. Então, os tabus vêm construídos à medida que a gente vai vivendo isso. Sabe aquilo que vai sendo passado de geração em geração? É feio, é sujo, não pode, vai ficar mal falada para as mulheres mais ainda. Sempre. Né? Então, o tabu vem de lá. E mesmo sem querer, a gente ainda reproduz algumas dessas frases, né? Muitas. E por isso que o tabu está aí até hoje. Né? E você toca num assunto bem interessante, exatamente isso. A gente vai ter um caminho na antiguidade que permite esse explorar do corpo. É corpo e mente. Não adianta. Os deuses gregos. Exato. E mesmo em Pompeia, foi o primeiro prostíbulo da humanidade aparece em Pompeia. É muito interessante você entrar nesse lugar e você conseguir ver as imagens, as imagens em cima de cada salinha. Essa salinha aqui é da masturbação coletiva. Isso, era o cardápio, né? Era o cardápio, né? Então a gente vai ter esse movimento mesmo. A Idade Média vai ser um período também de total opressão à mulher. Vamos imaginar, foi o que eu falei ainda há pouco tempo, a potência de gerar um filho, a possibilidade da mulher fazer isso. Um espaço em que o homem não tem acesso, não adianta, ele pode ter uma leve ideia do que é o gestar, do que é o parir. Só uma leve ideia. Mas isso é só um poder feminino. Associar isso ao sexo era ótimo, porque afinal de contas, né, oferecer um prazer à mulher, pelo amor de Deus. Não se falava de prazer feminino. Prazer feminino. Imagina, era a mulher do prazer e a mulher para casar. Exatamente. Né? E até hoje a gente ainda vê isso dentro das comunidades, das sociedades, enfim, né? Tem muito presente isso, né? O que eu posso falar com a minha mulher, o que eu não posso falar com a minha mulher. Exatamente. Mas eu posso ver na internet, eu posso fazer nos chats, ou posso procurar a mulher do prazer. Exatamente. Né? Isso vem acontecendo e aí você pergunta do tabu, vem sendo passado de geração para geração, né? Eu estava aqui gravando um podcast com as meninas uns dias atrás, acho que 15 dias atrás, e eu estava falando do como, para mim, quando eu fui fazer a pós em educação, né, e sexualidade, a pós em sexologia, eu fui descobrindo um mundo de coisas, Esther, que, olha, a minha mãe sempre conversou sobre sexualidade com a gente, sempre conversou sobre métodos contraceptivos, sobre prazer. Eu já tive uma mãe fora da
curva nesse sentido, né? Mas ainda assim, teve muita coisa que eu fui aprender estudando a sexualidade. Lá na pós-graduação, já era mãe, né? Adulta. E aí que eu fui descobrir. Uma delas é a questão do ímen, que é uma coisa tão interessante que eu gosto de falar para as mães, né? De meninas ou meninos, né? Que um dia eu estava lá na aula sobre orgasmo feminino e a professora estava falando da fisiologia, era uma fisioterapeuta dando aula falando da fisiologia e ela falava muito do FF para trabalhar a questão do orgasmo feminino, né? Tá. Fantasia e Isso. fricção. Exato. São as duas coisas que a gente precisa trabalhar, né? E aí lá pelas tantas ela solta um comentário assim, porque como o ímen já era aberto e não sei o quê, Esther, quando ela fala, o ímen já era aberto, eu juro para você, eu parei e fiquei pensando, pera, quando eu era criança, adolescente, eu tinha medo na bicicleta, no selim da bicicleta. Tinha medo de pôr a mão, lavando, tomando banho e perder a virgindade. Minha mãe ia descobrir e achar que eu tinha tido algo com algum menino se aquele ímen rompesse. E aí naquela aula caiu minha ficha de que eu imaginava que o ímen era uma película dourada, que ia ser, eu não imaginava isso na prática, mas enfim, era uma película muito importante que eu tinha que carregar comigo e que só um garoto de ouro com pênis de ouro poderia acessar. Quando aquela mulher falou que o ímen era aberto, eu não. Você tá de brincadeira. Que eu fui obrigada a acreditar. Tanto medo, tanta angústia, tanta ansiedade. E aí, e olha que minha mãe nem botava o terror com relação a isso, mas eu tinha isso comigo, eu e as minhas amigas. E eu reparei em volta, eu fiz uma pós que era só para médicos e psicólogos. Não, pessoas, teoricamente, que tiveram acesso às informações, à ciência, né? E aí eu vi que não era só eu que estava viajando em Nárnia, estava todo mundo. A professora parou e falou assim, gente, não é possível. Peraí. E aí, Esther, ela falou a coisa mais óbvia do mundo, que eu me senti a pessoa mais idiota do mundo. Olha o que ela virou e falou. Ela falou assim, gente, não é possível. Lógico que o ímen é aberto. As meninas menstruam antes de ter a primeira relação. Se não fosse aberto, como que o sangue do útero chegaria na calcinha? Quando ela terminou essa frase, Esther, eu me senti assim, minúsculo. Falei, não acredito. É óbvio. Se fosse um selo fechado, não passaria. Enfim, foi essa e tantas outras informações. Eu só quero falar uma coisa. Eu quero ser muito honesta nesse momento. Eu nunca sou. Eu estou aqui chocada. Porque, ainda mais eu, que na minha época, se o dela o ímen era de ouro, o meu era cinto de castidade. Era cinto. Era. Que deveria ser utilizado. Era isso. Então eu quero ser muito honesta que eu estou chocada. Ainda bem que eu vou ter neta. Porque, olha, você nasceu. Querida, você... Para com essa história de ímen, só para te avisar. É muito engraçado isso, porque viu você, eu e muitas mulheres, então eu não perco a oportunidade de falar. Amei. Porque, e uma vez eu estava fazendo uma palestra numa escola de educação infantil com os educadores e eu sempre faço esse movimento de educação em sexualidade. Às vezes é um papo na mesa de bar, e aí eu não sei porquê, mas quando eu chego 5 minutos o papo vira sexo. Eu não sei porquê, Esther. Mas quando vira e tem alguém novo na conversa, eu não perco a deixa. De dar algumas informações, assim, porque eu vejo na cara das pessoas oi! Né? Eu e aí essa cara. Não, você se comportou muito bem. Bem, né? Você fingiu muito bem. Foi ótimo. Mas aí uma das moças que estava assistindo, ela levantou a mão e ela falou assim, Márcia, eu vou ser muito sincera. Eu acho que eu vou continuar deixando a minha filha continuar, né? Deixa com que minha filha ache que o ímen é uma película fechada, que dói e que sangra. Porque, Esther, ele não dói. Não tem terminação nervosa nele. Ele não dói. E ele não sangra. As histórias lá de provar a virgindade com sangramento e tal. Depois te conto o que sangra. Não é o ímen que sangra, né? Porque eu procurei tudo isso. Olha, a primeira vez que eu transei, eu procurei tudo isso. Eu procurei, juro. Eu falei assim, meu Deus do céu, acho que o meu é diferente. Olha lá. Porque eu não tive nada. Tá vendo? Tudo certo. Inclusive, eu gostei. Então, Esther, eu já ia te responder. Você não teve nada porque foi bom. Porque quando a primeira vez é boa, tem o tempo, tem aquecimento, o corpo se prepara, né? E aí foram coisas que eu fui descobrindo depois, estudando mesmo, né? O corpo feminino leva em torno de 22 minutos para estar pronto para uma penetração. Exatamente. E a penetração ao longo da vida e na educação toda que a gente vem falando aqui, foi baseada no ponto masculino de prontidão. Exatamente. Quando o órgão genital
está pronto, do masculino está pronto. E a mulher está lá ainda pensando, eu brinco sempre, né? Nossa, esse teto está sujo, tem que pedir para a empregada limpar o ventilador, amanhã eu tenho que entregar um relatório. Exato, olha, ela o hortifruti, aumentou a batata. Exato, o corpo dela não está pronto, né? E aí, por que a mulher não espera o ponto de prontidão? Por que o parceiro ou parceira também não espera? Porque não tem informação. Exatamente. Porque quando a gente leva a informação, é muito fácil fazer o movimento. E aí voltamos ao prazer, né? Exatamente. Por isso que se não foi ruim, foi bom. Não, foi muito aí eu falo, inclusive. Porque foi no tempo certo do seu corpo se preparar para. O que é o corpo feminino sangrando na primeira relação? Um corpo que não estava preparado para ser invadido. Foi literalmente invadido. O sangue é de fissuras, né? Machucados. É literalmente machucados. Porque o ímã não tem que sangrar. Né? E aí a gente aprendeu que tinha que ter uma toalhinha para mostrar, né? Numa época da história. Abnegação, né? Porque, aliás, quando você pega a história das mulheres, esse processo de abnegação, ele é complementar a uma outra questão, que também é ligada à questão da sexualidade ou das relações sexuais. O fato de você não ter o prazer é o primeiro ponto, não há necessidade disso. Imagina. E o outro ponto, a hora que aparece qualquer movimento de depressão, de tristeza, de raiva, aí eu já levo a histeria, e a histeria está relacionada à falta de homem. E olha, até hoje, e eu vou falar isso, é uma coisa muito séria. Eu já discuti no trânsito, inclusive semana passada, foi sem querer, mas eu discuti no trânsito. E a pessoa falou para mim assim, isso é falta de homem. Olha lá. É isso. Olha essa fala, como ainda remete a todo esse movimento que a gente traz. E não né? ela poderia te dizer falta de prazer, vai gozar, né? Vai ser feliz. Tá. É falta de homem. Você precisa do homem para ter prazer. E não é verdade. Não é. Vamos falar sobre isso? Não é verdade. Não é verdade. Mas são informações assim que eu falo que desmistificam os tabus. Eu não sei, Esther, existem N formas. Na minha prática, esses anos todos, eu tenho visto que o melhor antídoto para todo esse preconceito, esse medo de falar de sexualidade com as crianças, com os adolescentes, os tabus, é a informação. Porque quando você tem a informação, fica tudo tão mais simples. Que nem a criança, mãe, o que é sexo? Depende, o que você quer saber sobre isso? Porque existe o sexo masculino e o sexo feminino. Você quer saber do sexo frágil, que diz a música? O que você quer saber de sexo? E muitas vezes a criança não quer saber de uma relação onde existe uma penetração, né? Não é isso. Não é nada disso. Só que os pais já levam para esse contexto. E com 7 anos, a criança normalmente ainda não tem esse olhar do sexo em si. Da malícia do sexo. Da malícia do sexo. Hoje elas começam a aprender porque os amiguinhos vão levando, não só os amiguinhos, elas próprias, né? Claro. Os tablets, os celulares, tudo, isso. As áreas aí que a gente encontra na internet, o algoritmo que vai levando para criança e adolescente de forma indiscriminada conteúdo, né? Ainda quando os pais bloqueiam, porque tem os bloqueios de idade, faixa etária e tal, mas tem os benditos dos algoritmos, que dependendo do que a criança vai xeretando, ele vai chegando e vai chegando, né? E aí a gente vê hoje musiquinhas com carinha de musiquinha infantil com conteúdo pornográfico extremo, exatamente. Musiquinhas daquelas que ficam batendo na cabeça, que até as mães se pegam cantarolando, quando vão olhar a letra, tem um conteúdo não só pornográfico, mas extremamente agressivo, machista. Enfim. Tem muito conteúdo, então a gente precisa falar em casa, porque na internet tem conteúdo, né? E aí tá da forma que tá, né? Se a gente não educa em sexualidade em casa, com os nossos valores e princípios, lá fora a coisa virá. Vem de uma forma sem controle. Porque as famílias hoje estão diversas. As famílias estão, assim, as formas de pensar as relações, hoje as formas estão muito diversas. Eu tenho, interessante, né? Tem uma mãe que também traz a criança e ela diz assim para mim, Esther, eu não gosto quando ela vai na casa da fulana. Sabe? O pai fica sem camisa. Sim. Então, fazendo churrasco, tudo sem camisa. E aí? Mas ele não pode estar sem camisa fazendo um churrasco. No quintal dele. No quintal dele.
Quem que está trazendo esse olhar? Será que a sua filha está lá olhando para este pai sem camisa, com desejo? Você consegue imaginar isso? Essa foi Você, a pergunta. como psicanalista, já entendeu, né? Você consegue olhar para a cara da sua filha desejando? Assim, não. Eu acho que está exagerando. Mas está aqui, né? Está na forma de quem olha, né, Esther? É o que quem está olhando vê. Lógico que a gente, e aí falando em educação em sexualidade, a gente trabalha a questão da prevenção. Porque muitos pais têm a preocupação de, se eu tocar nesse assunto em casa, eu vou abrir espaço e vou autorizar o início da vida sexual, que essa é a preocupação, né? O início da vida sexual precoce. Né? Vai que ele me Vai pergunta. que, né? E se eu falar que existe métodos contraceptivos, que existe forma de evitar ISTs, né? As antigas DSTs, são as infecções sexualmente transmissíveis, eu vou liberar, né? Vou abrir a portinha para eles. E hoje as pesquisas literalmente mostram, os estudos mostram que criança e adolescente que tem educação em sexualidade em casa ou na escola tende a começar a vida sexual mais tarde, com mais responsabilidade, com menor índice de gravidez não planejada, de infecções sexualmente transmissíveis, porque vai com a responsabilidade para o movimento. É muito íntimo, né, Esther? Exatamente. É alguém que está literalmente invadindo o seu espaço de privacidade. E a gente vem de uma cultura que é muito punitiva, é do proibido. Então não vai por quê? Porque os professores mostravam aquelas fotos horrorosas de doenças pra gente. Né? Lembra o vai ficar mal falado. Eu lembro daquelas couve-flores. Couve-flor, cancro duro, cancro mole. Eu falava, meu Deus, olha o nome já era terrível. Já era feio. Era isso, era sempre, e ainda é, né, Esther? Muito pelo medo, pelo você não pode, porque vai acontecer isso de ruim. E aí ninguém fala do prazer. Exatamente. Né? O resultado disso é a dificuldade, principalmente de mulheres, ou dos homens junto na relação com as mulheres, terem prazer, terem uma relação íntima saudável, né? Aí a gente vê no consultório depois nos adultos, aquela coisa de um querendo mais frequência, o outro não querendo, não é bom para mim, sabe? Aí as brigas... Daí os desacordos acabam acontecendo. Você falou uma palavra que eu gosto muito, que é responsabilidade. Essa palavra fica na minha cabeça, porque assim, realmente sexo e sexualidade tem que ser tratado com responsabilidade. Essa semana a gente passou por um evento muito triste, né? O aluno que entrou em sala de aula matou os companheiros da sala e os companheiros sendo entrevistados, e uma menina disse assim, ele apanhava todo dia. Por que ele apanhava? Porque ele era trans. Então, os meninos da sala batiam nele o tempo todo porque ele era trans. E aí, as meninas xingavam. E ele avisou que ele iria matar. Ele avisou que ele faria aquilo. Só que a gente achou que não. Com desdém, com desprezo. Veja, eu não estou normatizando, eu quero que isso fique claro, eu não estou normatizando a ação. É óbvio, entrar em sala de aula, matar as pessoas, não é isso que eu estou dizendo. Mas, por um lado também, quando eu penso no bullying por conta da sexualidade, ele é vítima também. É exatamente Olha isso. Que coisa, é duro de ouvir, mas é uma realidade. A minha pergunta, já que é um tema extremamente importante, de responsabilidade, as escolas estão prontas para tratar? Não estão. Bom, pode falar. Estão. Já vi que é pelo seu rosto. Não, Esther, ainda não. Por quê, né? Algumas escolas têm trabalhos bonitos. Eu trabalhei 30 anos, né? Como eu estava comentando antes com você, na educação. Aliás, conheci a Esther na educação, né, Esther? Há anos atrás. E trabalhei 15 anos com o setor de psicologia de um colégio, aqui da cidade, inclusive. No primeiro ano do colégio, do projeto de sexualidade, projetos, né? Porque aí eu desenvolvi projeto de orientação profissional, projeto de sexualidade, escola de pais, vários projetos. E no primeiro ano, a gente começou ali um trabalho de projeto mesmo, não era uma coisa de pontuar uma atividade ou uma dinâmica, mas era um projeto de longo prazo para falar do tema sexualidade com os alunos, né? As escolas acabam não tendo profissional para falar,
né? Então, os pais não vão validar o que a professora, a Mariazinha, a Joaninha, o João, o José vai falar, que vai trazer da bagagem dele de vida, porque cada um vai trazer dentro de uma crença, de uma fé, de uma forma de falar, né? A sua verdade. As escolas precisariam ter o profissional que vai falar de educação em sexualidade, que vai falar do biológico, do filosófico, né, do sociocultural, que vai falar com propriedade. E a gente ainda não tem, infelizmente, espaço para isso, de alguma forma, na escola. E acho que verbo é a palavra, investimento. Acho que investimento, sabe? Para isso. Fora o receio das famílias. Porque se é numa escola pública, é porque é na escola pública. Se é numa escola particular, é porque é numa escola particular. Tem que agradar o público, os pais vão brigar, vão reclamar. Lá atrás, isso aconteceu nessa escola que eu estou comentando, em 2001, 2002, eu terminei a faculdade. Eu comecei dando aula lá em 2001, então eu já conhecia a escola, o pessoal. Em 2005, eu montei o setor de psicologia, né? E fiquei até 2020 nessa escola com o setor de psicologia. Então, foi mais ou menos 2007 que eu fiz esse ano de projeto de sexualidade. Então, pensa, uma cidade do interior, Indaiatuba era muito menor do que é hoje, né, Eu Esther? lembro. Você lembra? Era. Uma escola mantida pela Igreja Católica, e estava eu lá, uma psicóloga recém-formada, falando de sexualidade, com o suporte do padre, que era o administrador da escola. Né? E com o suporte dele? Com o suporte do falecido padre Marcelo. Olha né? que interessante. Porque quando a gente viu a necessidade de conversar sobre isso, era uma época que a gravidez não planejada acontecia entre os adolescentes, não era uma queixa que a gente tinha dentro da nossa unidade, mas era uma realidade. Então, sentamos direção, corpo docente, vamos lá, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu sentei, montei o projeto, bati um papo com o padre Marcelo, e aí a igreja é mantida pela matriz, a escola é mantida pela igreja matriz da cidade. Como que eu vou falar de sexualidade, né? Os alunos vão me perguntar da idade para a primeira vez, pode ou não pode. Aí o padre Marcelo me indicou um outro padre que estava aqui na Santa Rita na época, cobrindo, acho que um período do padre Chico, enfim, eu não lembro o nome desse padre, Esther, mas eu queria lembrar muito, porque era um padre jovem, e ele me falou uma coisa que eu vou repetir para as mães que estiverem ouvindo a gente, que é muito válido, e educadores. Porque eu falei, padre, o meu receio não é falar do biológico, da fisiologia, isso eu me viro, conversei com o ginecologista, foi um auê para mim na época. Você criou conceitos, você planejou Fui isso, planejar, né? E fui buscar o suporte, porque até então eu não estava estudando sexualidade, eu fui estudar anos depois, né? E aí, uma das perguntas que eu fiz para esse padre, o meu medo, padre, os alunos adolescentes vão perguntar sobre a primeira vez, quando que é o melhor momento e tal, e a igreja tem a história do casamento, enfim. E eu lembro, Esther, que a resposta do padre foi assim para mim, na maior tranquilidade, aquela cena delícia, não sai da minha cabeça. Ele falou assim para mim, Márcia, você vai falar para eles que o momento da primeira vez é quando eles tiverem autonomia. E fez uma pausa, enquanto eu pensava, autonomia para quê, Senhor? Autonomia. Aí ele seguiu, autonomia para lidar com as consequências. Quando eles tiverem autonomia para lidar com uma doença, na época eram as DSTs, né, que vem dessa relação, quando eles tiverem autonomia para lidar com uma gravidez, que é possível acontecer. Pode acontecer, claro. Quando eles tiverem autonomia para lidar com o que os outros vão falar, com o que vai acontecer. Então, quando eles tiverem autonomia, talvez eles estejam prontos para a primeira vez. E aí, você vai poder trabalhar tudo aquilo que eu estava levando para ele, que eu tinha estruturado. Quando que eu vou ter essa autonomia? Quando eu puder falar com um adulto responsável, seja minha mãe, o meu pai, a minha avó, a minha madrinha, quem é que vai me dar um suporte, né? Quando que eu posso pedir para ir ao médico? Qual é o médico que vai me atender? De que forma eu vou trabalhar a forma preventiva de doenças, de gravidez, enfim, hoje as infecções, né, sexualmente transmissíveis. E aí, pronto, Esther. E aí eu levei isso para a vida. Eu continuo repetindo hoje, quando me perguntam. Claro. Quando tiver autonomia para lidar com as consequências, talvez seja a hora de olhar para a pessoa que está do seu lado e entender se essa pessoa merece, né? Tem o seu voto de confiança. Mas é isso. Voltemos então a isso. É se a pessoa merece e se eu mereço tê-la. Eu tenho que autorizar essa intimidade, né, Esther? Isso a gente trabalha com a criança e com o adolescente desde pequeno, falando de autoestima. E aí vai entrar nesse caso que você acabou de contar, né, do bullying com garoto trans, porque se eu respeito o outro, não importa se o outro é branco, preto, trans, loiro, magro, não importa, eu respeito o outro e ponto, né? Ah, eu não gosto, eu não concordo, é só eu não casar com um, é só eu não me aproximar, não levar para minha casa. Mas eu respeito. Conviver, você vai ter que conviver. Vai conviver.
Faz parte, tá na sociedade de modo geral. E a né? nossa sociedade ainda está aprendendo, né, Marcela? Vai levar um tempo. Vai. Assim como a própria luta das mulheres em relação a essa autonomia também, em relação à busca pelo espaço. Eu não posso dizer que não houve avanço, porque é óbvio que houve. Mas eu ainda vejo um caminho longo para isso. Um caminho longo para que haja esse entendimento do papel da mulher, principalmente quando esse papel está relacionado à vida sexual. O prover prazer sempre foi uma busca muito maior. Eu lembro que minha avó, ela falava assim para mim. Uma vez ela falou, sabe, cuidado, viu? Por quê? Porque pode ser que você goste muito. Tá vendo? Você gosta muito. Então, demora um pouquinho, porque pode ser que você goste muito. Tá vendo? Então, ela também já era uma mulher diferente nesse processo. Era uma mulher à frente. E hoje, quando eu penso na minha filha, e eu tenho filha, claro, eu sempre digo para ela, se um dia você pensar em casar com alguém, durma primeiro. Se você não dormiu com essa pessoa... Faça um períodozinho com ela. Faça um período. Me perguntavam, Esther, com tudo isso, o que eu pensava em relação à minha filha. Eu também tenho um casal, né? A minha filha, se eu ia querer que ela casasse virgem, como que eu lidaria com isso, né? Mesmo antes de estudar sexualidade, esse nunca foi um desejo meu, por questões, e eu gosto de falar isso, eu respeito a fé, a doutrina do outro, né, os valores que cada um vai trabalhar dentro do seu contexto, daquela comunidade que está inserida. Em casa, a gente nunca teve isso como um ponto da religião, como uma imposição ou algo, mesmo que não imposto, trabalhado, porque hoje a gente vê muito, não é uma imposição, é um combinado, não sei nem que nome a gente dá, né? Para alguns ainda é uma imposição, é proibido, e para outros é uma questão de responsabilidade, de momento certo, enfim. E eu respeito isso, mas eu não tinha isso comigo. E para mim também, não, bem, para que casar virgem? Não. O que eu queria, Esther, e é o que eu sigo hoje falando, né? Minha filha faz 18 anos no comecinho do ano que vem. Responsabilidade, cuidado, e que ela tomasse esse cuidado de quem merece ter acesso, o que eu mereço, o que eu não mereço. O corpo é seu, você diz quem acessa e quem não acessa. Exatamente. Você tem que saber o que é prazer e o que é aversivo, o que é dor, o que é abuso. Você tem que saber o que é para saber o que você vai permitir acessar, né? E eu acho que é nessa tecla que eu bati a vida inteira, sempre, tanto com a menina quanto com o menino. Exatamente. Você tem que respeitar você e o outro. Se a gente respeitar, eu brinco que se organizar, cabe todo mundo direitinho. Cabe todo mundo num pacote maravilhoso. Respeito, né? Exato. Porque, assim, tudo bem, falar sobre sexualidade e sexo são temas sensíveis, eu entendo, mas eu não posso esquecer que fazem parte da constituição do ser humano. A humanidade vive também do sexo. É isso. Literalmente. É literal. né? Literal. E é exatamente isso que vem acontecendo nos últimos tempos, né? As pessoas falam, nossa, as pessoas não querem mais ter filhos, as pessoas querem pet agora, né? Dá menos trabalho, menos custo, não dá mais para falar que dá menos custo, né? Que já está ficando caro, mas é um movimento que vem acontecendo. Então, se antes o sexo estava associado no lugar do puro à procriação e os casais não querem mais ter filhos, o que vai acontecer? A gente tem que olhar para o prazer, para a manutenção da relação. Eu costumo dizer assim, né, Esther, que trabalhando com casais, estudando casais esses anos todos, a única coisa que diferencia um casal de qualquer outra dupla, de homem e mulher, de 2 homens, 2 mulheres, trisal, enfim, o que quer que seja, é a intimidade. É o sexo. E quando eu falo sexo, eu não estou falando de penetração. Penetração é um pedacinho. Uma parte do... Pequena, Exatamente. bem pequena, porque ela dura bem pouco perto de todo o conjunto. Do todo o conjunto. Então, a gente tem que, e vem fazendo isso, ressignificando o que é a interação sexual. Porque até então tinha a necessidade de casar virgem, e eu gosto de falar isso também na história, né? Gente, a Esther manda muito bem em história, então até medo. Se eu falar besteira, você me corrige. Aqui eu tô quieta. Aqui eu só tô
ouvindo. Ô, Esther, uma Mentira. coisa que... não, bora lá. Uma coisa que me chamou a atenção também nesses estudos da sexualidade que eu estava te contando foi entender de onde vem a virgindade. Por que desse tabu e dessa coisa hoje com a virgindade, né? E quando eu fui estudar, fui pega de surpresa de novo, porque é o óbvio, mas que eu nunca tinha pensado nisso. Tinha a ver com a legitimidade dos herdeiros. Era ter certeza de que aquele filho era daquele senhor feudal, era daquele monarca, enfim, era daquele, não sei os nomes aí, das autoridades, porque os bens ficariam e tinha que ter um filho homem. Então a gente passa por momentos na história em que não existia teste de DNA, né, Esther? Não. Então tinha que ter certeza que aqueles filhos eram daquele pai. Né? Eram herdeiros legítimos e não filhos bastardos. E aí vem a coisa de comprovar a virgindade, o que por muito tempo, a gente poderia ficar aqui falando de ímen até amanhã, por muito tempo foi usado o ímen como uma forma de validar. Vamos examinar essa mulher e ver se ela é virgem. E aí eu fico pensando quantas mulheres foram injustiçadas, quantas foram queimadas na fogueira nos 3 séculos, né, de caças bruxas, anos de caças bruxas, quantas coisas foram sendo feitas, né, realizadas e que levaram o prazer para muito longe das mulheres, né, no sentido do sexo. Para a mulher era aquela coisa de ser a boa dona de casa, ela tinha que saber bordar, né, tinha que se portar, tinha que saber como frequentar a alta sociedade, ela tinha que saber um monte de coisa, mas nunca se preocupar com o prazer, né? Quando você fala da evolução, eu também, olha, hoje a gente está aqui falando disso no podcast. Imagina, não é? Que vai, né? Que vai ser difundido, que vai embora. Vai multiplicar, exatamente, né? Hoje a gente tem o acesso aos toys, aos brinquedos, né? Do sex shops, exatamente, do erotismo, enfim. Então, muita coisa mudou. Mas eu acho que ainda tem muita coisa que a gente precisa olhar, porque a gente ainda está numa onda, seguindo talvez uma onda de modinhas, mas sem olhar para aquilo tudo que foi feito lá atrás, né? Então, ainda tem mulheres hoje, por exemplo, com 20 e poucos anos, jovens, que já sabe que quer prazer, já consegue ter essa responsabilidade pelo próprio corpo, mas ainda corporal, tem consciência. consciência. Isso é importante. Mas ainda existem muitas delas, mesmo jovens, que estão indo para a cama, né, para a intimidade com pai, mãe, sogra, pastor, padre e todo mundo. Né? Assim porque aí você precisa tirar tudo isso do meio da relação do casal para você olhar para o prazer, né? Porque, de novo, o sexo é só um pedacinho, né? É o beijo do bom dia, é o abraço, é o afeto. É disso que a gente precisa falar com crianças e adolescentes, né? Porque eu brinco que não falar de sexualidade é uma forma de educar. Você só vai deixar fluir a coisa do tabu, do feio, sujo, errado. Exatamente. Porque é isso que eles vão descobrir na internet. Poucos vão acessar na internet conteúdos que vão bater com o valor daquela família. Eles vão acessar o que está público lá. O que está público tem muita relação com pornografia, né? Onde não tem muitas verdades ali. Não tem. A minoria daquilo é verdade. E outra, não é? Cada vez que eu penso... isso é uma coisa que me incomoda muito e é uma tecla que eu bato muito. Quando você acessa um filme pornográfico em que existe uma moça transando com 2, 3, sendo consumida de frente, de lado, de costas, você está valorizando, você está produzindo um conteúdo que menospreza o valor desse afeto. Sim. E reproduz isso, porque as pessoas acreditam que aquilo é o correto. Ou o que ideal. O prazer é dado daquela forma para uma mulher. Quando aquilo é violência. É uma violência. É isso. Aquilo é uma violência. É violência. Não existe prazer, a não ser que você tenha tido, ou que tenha prazer nisso, né? Aí vão entrar fetiches. Aí vamos aos fetiches. Né? As parafilias, enfim. Exatamente. Mas na grande maioria, eu brinco lá no consultório, né? Para nós, mortais, né? Os casais comuns do dia a dia. Que, né? Família não é arroz feijão, não. São os comuns. Eu brinco, né? Aquilo é fora da realidade, né? Do que é saudável numa relação. Então, muitas vezes vem uma parte daquela parceria esperando aquilo e a outra parte esperando algo que é completamente diferente daquilo. Exato. E aí eu que falo que isso ainda acontece hoje, né, Esther? Os meninos são criados para serem o pegador, imagina, né? Antigamente os tios, avós, primos levava para o puteiro, não era? Antigamente virar não. Homem. Hoje também, ainda viu? Hoje, hoje. Eu tenho listinha, viu? Ainda eu hoje. tenho listinha. Você tem razão, porque eu ainda escuto isso hoje. Tem que virar homem, né? Então, para o menino, desde que nasce, alguns pais abrem literalmente
a fralda para mostrar o tamanho do órgão genital, não é? Porque o menino nasce com um pênis pequenininho, um saco, né, enorme, porque esse vai ser o pegador o sacudo e tal, roxo. não é? Tô porra E a aqui dessa menina, frase. e a menina vai ser a menina para casar. Então, lá em casa mesmo, um casal, meu marido, quer ver, o doida, meu marido dizia isso. Hoje ele já parou, mas ele falava muito. Porque o menino vai ser o pegador e a menina vai pro convento. Ah, coitadinho, cai do cavalo. Porque em casa o menino é comportado, a menina não. O que é? Ele inverteu. Mas isso ainda é muito trabalhado, muito dito. Olha, né, Esther? você me fez lembrar uma outra mãe. Assim, que interessante. Essa mãe entrou e falou assim pra mim: Esther, eu tô chocada com ela. Pois não. A filha? Vamos ao choque, Vamos ao choque. Eu já fico esperando. Sabe o que ela falou? Não, pode ir vomitando que eu vou te ouvir. Ela falou assim: a minha filha disse assim: esse é pra casar. Esse é para curtir. Portanto, hoje eu vou curtir. Eu tô chocada. Eu falei, e eu tô feliz. Ela já sabe diferenciar sabe aquilo que ela quer diferenciar. para a vida dela e aquilo que faz parte da fase de vida que ela está. E a minha pergunta para ela foi: e se o seu filho tivesse dito isso? Como é que essa mensagem chegaria para você? E aí? Teve resposta? Zero. Cri, cri, cri. Porque a resposta Zero. provavelmente ainda mais vindo de uma mãe, que bom, né? É isso mesmo, filho, você é muito novo ainda, né? Para Né? escolher alguém para vida, casar agora. Imagina. Pensa bem, né? Você é tanta menina. Esther, não dá pra gente colocar todo mundo, eu brinco que todo mundo é muita gente, não dá pra generalizar. Não dá, Mas não isso dá. ainda é bem comum, você tem razão. E aí eu falo que baseado nessa forma de educar, que como ainda não se fala, como deveríamos falar sobre sexualidade, prevenção e tudo mais, eu brinco que as meninas vêm assistindo, crescem, né? Assistindo conto de fadas e romance. E aí a educação íntima vem baseada nisso, porque é aquele conto de fada que o beijo só acontece no final e o viveram felizes para sempre. Aquele romance de sessão da tarde, que é aquela confusão para ficar junto, e quando ficar junto é um amor intenso. E os homens crescem vendo gibizinho e pornografia. Né? O gibizinho, o filminho, o vídeo, hoje tem no WhatsApp, enfim. Exato. Tem de 30 segundos, já os tem os amigos TikTok, né? De 30 segundos. De 30 segundos, já tem. Vamos falar sobre os 30 segundos. Já tem isso. Mas assim, só fechando esse tema. Então, os meninos ainda são criados e estimulados dentro desse contexto. Então, eles, na grande maioria das vezes, e de novo, todo mundo é muita gente, então não dá para pôr todo mundo, mas ainda tem muitos que vão crescer e basear a expectativa de vida íntima nesse aspecto da pornografia, que, sei lá, 80% daquilo não é compatível com a vida real, principalmente nas relações de médio e longo prazo, né? Enquanto as meninas crescem esperando, na grande maioria das vezes, o conto de fada. E aí, quando casa, eu costumo brincar que o cerimonialista, o pastor, o padre, eles deviam entregar pra gente a chave, né? Ou o cartão, ou o chip. De onde vira? Aonde que eu viro a chavinha e saio daquele lugar do feio, proibido, e você vai ser exposta, que é só isso que ele quer com você e vai te abandonar. Exato. E aí entro naquele contexto de agora, você não pode deixar faltar, porque se faltar, ele procura outra e a culpa é sua. Onde que a gente vira essa chavinha? Essa é a né? minha pergunta toda vez. Não é? Eu tenho uma resposta, assim, que eu acho que educação e sexualidade. Quando a gente educa, a gente consegue ensinar qual é o momento certo, se é antes ou depois do casamento, vai depender daquela família, daquela comunidade em si. Mas a gente consegue educar para responsabilidade. Eu vou refletir sobre isso. Tal qual eu tenho que refletir se eu vou dirigir depois de uma bebida, eu tenho que refletir o que eu vou fazer numa balada com a pessoa que eu encontrar, beijar, ficar, né? Hoje minha filha me explicou, há algum tempo atrás, que hoje tenho na minha época tinha só o namorar. Aí, quando eu fiquei mais adolescente, na minha época de criança, aí na adolescência começaram os ficantes. Né? Você não namorava, você só ficava. Agora, minha filha falou que tem o olhante, você só olha, não fica e nem nada. E o conversante, você conversa. Então, tem o olhante, o conversante, o ficante, para depois virar uma relação. Uma relação. Falei, meu Deus, filha, eu não sabia disso. Mas olha que preparação. Olha a estrutura, Esther. É uma estrutura, é isso que eu tô... Eu não tenho que sair correndo encontrando o príncipe para casar. E vou levar isso para um outro caminho. Se a sua opção for também casar-se virgem, sim, ok. É isso. Você tem que saber como que eu vou levar isso para parceria. Porque eu tenho isso como verdade. Eu quero casar virgem. E aí?
Eu vou ficar à mercê de chantagem emocional, de prova de amor. Muitas e muitas mulheres que, em função de religião, de educação, de próprio princípio, decidi, quero me casar virgem, praticam sexo anal de uma forma muito mais funcional, vou dizer. Não funcional. Elas mesmo. aprendem a ter sexo anal para preservar o tal do ímen que não é que já é aberto. Que já tá aí, só para você saber. É funcional, porque o sexo anal ele é muito agressivo, enfim, essa é uma outra história, né? Mas as meninas que estão ali muitas vezes buscando essa coisa de preservar a virgindade, e olha como é louco, né? Porque a gente fica pensando, tá, e o que é a virgindade então? É esse canal, é esse ímen, né? Porque o sexo anal, que é muito mais invasivo, o canal não está preparado para isso, não tem lubrificação para isso, enfim, uma outra aula, né? Uma outra aula nesse momento. Mas elas ficam funcionais nessa área, porque estão preservando a relação íntima, né? Com a porta de entrada ali, que foi colocado no lugar de não pode ser ultrapassado. Esse é um ponto muito louco de você pensar, né? A sujeição para alguma coisa, e você falou uma frase aqui agora, dura repetir, porque eu falo depois. Não, mas eu vou tentando botar nas minhas caixinhas aqui, elas se nas tornaram gavetas. Funcionais. Elas se tornam funcionais e para garantir uma relação, veja só. Por conta do desejo do outro. Então eu tenho que contentar. Mas, meu bem, você decidiu que você quer casar virgem. O que é a virgindade para você? Por que eu tenho que abrir uma outra porta, né? E aprender, porque elas literalmente aprendem a conduzir para que não tenha tanto sofrimento, dor e etc. e tal. Mas por quê? Né? Mas é isso. É o sustentar daquela relação onde existe a expectativa do outro. É a expectativa do outro. E aí, Esther, elas abrem caminho para um risco muito maior de infecção sexualmente transmissível, porque é uma condição de proteção triplicada, porque é uma área extremamente contaminada, enfim. Então, elas vão por um outro caminho e se colocam num lugar onde, se o sexo poderia ser prazeroso no início da relação, deixou de ser, porque até se tornar funcional, foi muita... Eu acho que submissão acaba sendo uma palavra. É a submissão. Foi muito, porque poucas vão pelo prazer. Eu quero muito, eu desejo e tal. Muitas vão pela condição daquilo que foi visto, muitas vezes pela parceria na pornografia, porque na pornografia é tão fácil, né? Exatamente. Você dá play, tá rolando. Acabou, Ninguém rolando. vê o que aconteceu antes para que aquilo fosse possível, né? Exatamente. Mas esse é um papo para outra. A gente fica aqui até amanhã, Esther. Exato, se for, nós vamos... Olha, para mim, tem muita coisa para ser dita. E diante disso tudo, de tudo que a gente está falando aqui, a gente consegue compreender essa porcentagem aqui de 40% de adolescentes não conversarem. De jovens não conversarem com os pais sobre. E ainda tô achando que tá boazinha essa estatística, hein? Bom, enfim. Talvez seja maior. Talvez seja maior. É o dado do ano passado, do Datafolha. Não, mas é isso. Talvez seja maior até seja esse maior. número. Pode ser porque a gente não sabe. Maior não. Maior o número de quem não conversa. De quem não conversa. Isso, porque os 40% você está dizendo de quem conversa. Não, né? de quem não conversa. Então, é esse que deveria ser maior. Entre mães e filhos, é isso aqui. Apenas 40%... não. 40% falam, perdão. Então, 40% falam. Eu diria que deve ser um número menor. Menor. Eu diria. Porque essa coisa do falar, é falar não pode, é feio, é sujo. O que é o falar que vai entrar aí, né? Normalmente não está associado à educação em sexualidade, está associado ao que não pode, ao que é proibido, às consequências, e se acontecer. Então, eu não sei, mas é uma pesquisa, Datafolha essa, que tem validade, né? Agora, olhando para o aspecto da prática... Com essa nossa conversa aqui, eu fico pensando assim, quais seriam as perguntas? Por exemplo, eu não consigo, diante do que você está falando, eu não consigo imaginar que a pergunta sobre sexo anal apareça. Ou sobre então, prazer. O que é sobre prazer? O que é conversar, né? Que eu acho que é bom a gente saber, para poder até o que é conversar sobre sexo e sexualidade. Não é simplesmente falar de causa e consequência. Não. Nem de doença. De onde vem os bebês. De onde vem bebê. Não, a cegonha já foi há muito tempo, né? Mas o que é falar? Quando a gente pensa no falar sobre sexo e sexualidade com os filhos, o que é?
que deveria entrar nesse teor Exatamente, de qualidade, né? de Eu posso qualidade. dizer, eu converso lá na minha casa sobre isso, né? É quando a gente fala desse respeito ao próprio corpo. Como que é para você quando abraça? Como que é por que você não gosta de beijar a vovó, o titio? Por que você não acessa isso, né? Porque tem crianças que você vai beijar, ela Já limpa, né? limpa, já Tem, tá longe. e tem crianças que são mais carismáticas, carinhosas, que precisam do toque, né? Falar sobre isso é falar de sexualidade. E aí, à medida que essa criança vai crescendo, a gente fala muito de partes íntimas, né? Eu gosto de falar com as mães e os pais, né? Os educadores das crianças pequenas, que é importante a gente delimitar o que é parte íntima no corpo, né? Parte íntima é aquela que a roupa íntima cobre. A calcinha, a cueca e o sutiã são roupas íntimas que a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, enfim, usam. E por que elas são preservadas? Porque parte da intimidade daquele corpo. Então, falar para as crianças olha, agora está na hora de lavar a parte íntima, vamos lá, cobre sua parte íntima e tal, é falar para ela que é uma área especial do corpo dela e que ela vai com o tempo autorizar ou não o acesso, né? Eu costumo dizer para as mães, Esther, que uma conversa que é super importante com as crianças pequenas sobre essa parte íntima é que só tem 2 possibilidades da parte íntima ser acessada, né? E que ela tem que falar disso Exatamente. em casa. Olha, gente, disso, dicão, hein? dica. Essa é para anotar, gente. Anota mesmo. Só 2 possibilidades. Higiene. Então, quem vai limpar a parte íntima dessa criança? É a babá, é a mãe, o papai, a vovó. Quem é que vai cuidar da higiene e quem vai tratar? Se tiver uma assadura, uma coceira, uma feridinha, quem trata? São as 2 únicas possibilidades de acesso à parte íntima, né? Bumbum, vulva, vagina, né? A vagina principalmente, que é o canal interno, né? A vulva, a parte externa, e pênis e os seios da menina, né? Que é aquilo que é sensível quando está se desenvolvendo. Então, é uma parte íntima do corpo. Quem pode acessar? Quem vai higienizar ou quem vai tratar de alguma forma. Tirando isso, pode fazer cosquinha? Nas partes íntimas, não. Porque quando a gente permite, tem muitas mães, eu mesma confesso que com os meus filhos pequenos, eu tinha costume de apertar o bumbum, de dar beijinho, aquela coisa de bisnaguinha, vamos morder. Até que, peraí, se a mamãe faz isso, por que o vizinho, o tio, o fulano, o ciclano não pode fazer, né? Então, cosquinha na parte íntima não é legal, né? E aí a gente vai começando a explicar para essa criança o limite do corpinho dela. E Exatamente. É sobre isso que a gente precisa falar. Aí o filho começa a ir para buffets. Outro dia eu falei isso também no podcast, né? O que eu vou explicar para esse filho que está indo numa festinha sozinho em buffet? Porque até então algum adulto da família, né? Estava junto. Parte íntima. Então, a hora que você precisar usar o banheiro, quem que você pode pedir para te ajudar? Se vai precisar de ajuda para se higienizar, quem pode? A mãe vai explicar isso para a criança, né? Ah, e se alguém oferecer, vem aqui comigo, vamos fazer uma brincadeirinha, cosquinha, pode? Espera aí que eu vou perguntar para minha mãe. Você respondeu isso, acabou. Você já tira boa parte da motivação do abusador, do indivíduo, né? exatamente. Seja homem ou mulher, que é outro ponto importante, né, Esther? As pessoas estão associando Era a sempre... minha próxima pergunta. Então já Mas vamos pode engajar aí, né? Isso, já engata ela aí. Porque isso, as pessoas acham que só lá fora, só a violência, o estupro é abuso, né? Porque Hoje, só homens só abusam. homens, e a gente acha que é lá fora, não. É dentro de casa. A grande maioria, né, dos casos acontecem dentro do ambiente familiar, com homens e mulheres. Exato. Então é aquilo, não, pode deixar porque é a amiga, a vizinha que está cuidando, é a babá, é a titia. Não, você precisa conversar com a sua criança, porque é o comportamento dela que vai dar abertura para esse abusador chegar ou não. Hoje a gente já nem usa mais tanto o termo abuso, né? A gente fala o abuso porque ainda está no senso comum. Está no senso comum como mas abuso. É ofensa sexual. Exatamente. Porque o abuso, ele traz na terminologia a coisa do usar em excesso. Então, se eu não posso abusar, usar eu posso. Não posso. Não. Então, ofensa, quando eu ultrapasso o limite da parte íntima ou da intimidade daquela pessoa, seja no aspecto emocional, psicológico, financeiro, se eu ultrapassei, eu ofendi. E a ofensa sexual é crime, né? Então, isso é importante. A gente previne o acesso. Quando eu comecei a gravar vídeos de Instagram e tal, tem uma moça que me ajuda, a Camila me ajuda até hoje com isso, e o filho dela era pequenininho na época. Eu gosto de contar essa história. Ela me conta, eu falei, eu vou usar essa história porque foi maravilhoso. Eu contando, né, sempre sobre essa questão da parte íntima e tal. E ela começou a trabalhar isso, a conversar isso com o filho dela, que era pequenininho. E um dia ela conta que ela foi buscar ele na escolinha. A professora, o assistente, veio junto trazer a criança e falou, olha, Camila, depois você precisa dar uma olhada, porque o fulano fez cocô hoje na escola, e a tia foi limpar, e ele falou assim pra tia, minha parte íntima só eu e a mamãe. Ai, que
Olha delícia. Aí ela me contou, eu falei, é isso. É isso. Sabe? Quem é que higieniza a parte íntima? É sobre né? isso. É sobre isso. E aí a tia falou, ele deve estar com o bumbum, né? Ela falou, não tem problema. Eu chego em casa, limpo, tá tudo certo. Tudo certo. Ele responder assim, Esther, qualquer pessoa que tivesse uma intenção ruim, ficaria com o pezinho atrás. É diferente da criança que não tem nenhum nível de orientação e que ela vai porque ela quer ser a mais bonitinha, a mais boazinha, aquele carinho especial, né? Então, quando a gente fala com as crianças e com os adolescentes, a gente previne muita coisa. Né? E tem algumas falas que são interessantes. Na verdade, gente, eu quero dizer para vocês que esses exemplos que eu estou dando foram todos autorizados pelas os meus mães. Também, não tem jeito, né? Eu vou usar esse exemplo. Eu posso, licença, isso acontece muito. Eu falo, mães, posso? E eles porque autorizam. Porque é informação. É informação. Eu vou contar outra muito interessante. Uma mãe, e isso ela disse, olha, é bom contar, porque a gente pensa que é de uma inocência, e não é. Um indivíduo falava muito pro filho dela, se você me der isso aqui, eu te dou uma balinha. Ah, me dá um beijinho que eu te dou uma balinha. Ah, eu te dou uma balinha. E essa essa troca de uma intimidade por uma balinha, pode parecer de uma ingenuidade, né? Pois não era. Então, essa é uma das informações que eu mais... Não existe trocar beijinho, abraço, colo por balinha, chocolate ou por qualquer... Brinquedo, jogo. Independente se for tio, avô, primo, tia, não importa. Uma coisa que as pessoas perguntam, né, Esther, a coisa do obrigar ou insistir para a criança falar oi, dar beijo e abraço. A gente orienta, e eu falo que as crianças aprendem pelo modelo. Exatamente. Se você é uma família onde dar o beijo e o abraço para cumprimentar os avós, as pessoas da família é comum, a criança naturalmente vai aprender a fazer. E como que a gente fala para a criança? Vai lá, fala oi para a vovó, dá um beijo, dá um abraço. A criança vai dar um beijo, um abraço, ótimo. Quando aquela criança começa a resistir de dar o beijo e o abraço, então vamos trocar por um aperto de mão, um joinha, vamos trocar por outra coisa? Porque se eu insisto para a criança fazer aquilo, sem saber por que a criança está recusando aquilo naquele momento, com uma pessoa que provavelmente é da confiança, enfim, nem estou dizendo que existe um abuso para todo adulto que a criança recusar, não é isso. Exatamente. Mas se eu insistir, por que ela vai ter que falar não para os outros lá fora? Para aquele que vai insistir? Porque a mamãe insiste, pode. Por que o outro que insiste? Me manda uma foto sem roupa, me manda um vídeo seu. Por que eu vou falar não se para a mamãe eu tive que falar, tá bom, vou dar um beijo. Aquela avó, aquela tia que baba, que a criança não quer, né? Que pega, que aperta. Quero então morrer. A gente precisa respeitar e poder dizer para a criança, fala para a vovó que você não quer beijar hoje, que a hora que você quiser você dá um beijo, fala para o titio, né? A coisa e conversando com a criança. Algumas mães se incomodam, porque eu não quero mais que fique sentando no colo do tio, da tia, tal. Conversa isso. Olha, quando a gente senta no colo de um adulto, é a parte íntima, lembra da parte íntima? Exato. Porque é isso, a gente começa a falar desde pequeno. É a sua parte íntima que vai ficar muito próxima da parte íntima desse adulto. Você quer ou não? Te incomoda ou não? Né? E aí a gente vai falando sobre respeito, sobre limite, sobre privacidade, de uma forma tão tranquila que você vê que falar de sexualidade não é falar de sexo. Não é. Não é. Porque quando chegar a hora do sexo, se precisar, eles vão perguntar. Eles vão perguntar. Se isso é precisar. Porque eles vão aprender muito nessa história. E às vezes... o corpo conduz, enfim. E às vezes vem com umas histórias super legais, viu? Sim. Oh, gente, essa ideia eu não conhecia. É muito importante. É bem legal. Esther. Márcia, nós temos que parar. Nem deu tempo de falar de orgasmo. Ai, vamos falar dele. Então, entremos nesse tema. Podemos? Podemos, então, vai. Temos aí 2 minutos. 2 minutos a gente fala, né? Quer dizer... Mais ou menos. Esther, eu falaria assim de modo geral, né? Até para que o público que vai ouvir a gente hoje não são as crianças e os adolescentes, né? Não, são mães. São os adultos, principalmente mães, as avós, educadoras, enfim. E eu espero que muitos homens estejam escutando essa nossa conversa também. Com certeza. Né? A gente está vendo muito o movimento do homem como pai, parceiro do processo de educação dos filhos de forma ativa. Porque por muito tempo, o homem era o provedor, né? Enfim. Mas falando do orgasmo, por que é importante
falar de orgasmo? O orgasmo está direcionado a prazer. Se a mulher não conhece o próprio corpo, não tem delimitado as partes íntimas, quem vai acessar, como vai acessar. Tenho vergonha do meu corpo porque está acima do peso, porque A, B ou C, minha vulva não está bonita, porque tem pelo branco, está preta, está branca. Ela não vai se soltar numa relação de intimidade. Ela pode estar com o príncipe encantado que ela escolheu, Esther. Exatamente. Ela pode ter passado a vida escolhendo a pessoa certa para estar com ela, seja um parceiro, seja uma parceira. Mas se ela não desbloquear a questão dela, da relação com o prazer, do se sentir amada, tocada, ela dificilmente vai ter orgasmo. Sem dúvida. Por quê? A mulher precisa de algumas coisas que não contaram pra gente, e o que eu gosto de contar, vou tentar contar nesse Dicas. minuto. Mais Essa uma daí, dica. vocês peguem o caderninho, Anotem. escrevam e pode colocar na geladeira. Vai fazer super bem. Aí vão falar assim, mas não era um podcast para orientar as mães, então? Mas mãe que goza é muito mais feliz. Muito mais. Está brigando menos E nós com a estamos parceria, orientando, não é? viu? Ó, gente, a psicóloga, sexóloga que está falando, não é? Então pode. Pode. Anotem. A mulher tem o órgão do prazer feminino, né? Esther, é o clitóris. O clitóris não existe ainda na ciência nenhuma outra função no corpo feminino que não seja o prazer. Ele não é uma glândula, ele não libera nada, ele não adoece, não tem câncer de clitóris, ele não envelhece. O clitóris, ele dá prazer para a mulher aos 20 e aos 90 do mesmo jeito. O que vai mudar é o resto do organismo, que talvez não esteja tão disposto, né? Naquele dia, porque às vezes tá. Porque se estimular, se aquela mulher com 90 e poucos anos, e tem vários vídeos de senhorinha na internet quando descobrem vibrador, sugador, que você se diverte com elas, né? Porque elas já perderam o filtro, elas falam mesmo. Numa boa. Porque ele não morre, não envelhece nem nada. Só que tá lá, o órgão do prazer feminino funciona tal qual, e a estrutura básica é muito parecida com o pênis. Tal qual o pênis, precisa de sangue para irrigar, ele enche de sangue, ele ocupa a parte interna ali da abertura da vagina. Então, quando algo penetra e ele está cheio de sangue, todas as terminações nervosas dele se conectam direto com o cérebro. E né? Aí vai ter prazer. Mas para que isso aconteça na mulher que não pratica autoerotismo, não está acostumada a se tocar, não usa nenhum tipo de massageador, vibrador, sugador clitoriano, que não provoca, que tem lá a sua relação uma vez por mês, uma vez por semana, essa mulher normalmente vai levar em torno de 20 minutos para ter o processo de ereção do clitóris. Exatamente. O que é o processo de ereção? Vai ser pela fantasia, então o filme que eu estou assistindo, a música que eu estou ouvindo, né? O abraço, o beijo que estão me levando para um lugar de excitação, de prazer, aumento, né, desse prazer, ou a fricção, a parte física mesmo, tal qual o homem. Como que o pênis ganha ereção? Exatamente. Acúmulo de sangue pela fantasia, aquilo que ele viu, que está associado a prazer e tal, ou a fricção. É isso. Certo. O órgão feminino é a mesma coisa. Só que o que acontece? As pesquisas mostram que a relação sexual como um todo, naquele dia que foi legal, que teve massagem, beijo, né? Que teve muita coisa, ela dura em média de 14 minutos. De 13 a 14 minutos. Quando eu vi isso, Esther, falei, não, brincando, imagina, meia hora, 40 minutos, imagina, que 13 minutos. Pois eu fui pesquisar e fiz meus pacientes tudo. Vamos lá, gente, vamos contar o tempo. 12, 13 minutos, aquele que foi capricha, tirando aqueles que é uma comemoração especial, né? Exato. Mas o sexo nosso de do cada dia, é. que nem é a rapidinha, porque a rapidinha vai girar em torno de 4 minutos, Exato. né? 5, ela dura em torno de 13, 14 minutos. E a relação, para ser prazerosa para a mulher e estar com as terminações dela ativada, vai em torno de 20. O que acontece nessa relação? Alguém teve prazer, porque o homem ativa muito mais rápido. Exatamente. E alguém não teve prazer. Você vai querer amanhã de novo? Ah, não, né? Como diz uma amiga minha, não vale nem o banho que eu vou tomar, Márcia. Porque eu vou ter que levantar para tomar banho, não valeu nem o banho, né? Então, eu preciso acelerar esse processo. Como que eu acelero esse processo, né? Ou estico a relação. Então, eu estico a relação com mais aquecimento, tá fácil. Ponto. Como que eu acelero o processo? Como os homens fizeram ao longo da vida. Tocando e associando prazer e ficção, fantasia e ficção. Então, a mulher que fala de sexo com as amigas, que lê conto erótico, que assiste filme erótico, que fala de sexualidade, que fala de prazer, que toca o próprio corpo, ela reduz esses 22 minutos a muito menos. Certeza. Se ela está com um vibrador, com um massageador, um sugador, ela reduz muito mais, esse tempo. Exato. E aí ela vai ter prazer. E se ela tiver prazer, para o dia seguinte ou para a próxima relação, eu gosto assim,
eu quero assim, isso é bom, isso não Exatamente. é. E aí ela chega no orgasmo, né, Esther? E só para fechar, o pênis, eu amo falar isso, Esther, tem 4.000 terminações nervosas. O bichinho é super inervado. Leva para o cérebro um monte de mensagem. De sensibilidade, prazer ou dor. Mas no sexo, vamos lá, 4.000 terminações. O clitóris tem 10.000 terminações sensíveis, Esther. Se o pênis leva os homens para aquele lugar de prazer, amiga, o clitóris era para levar a mulherada lá para cima, né? Exatamente. Por que não leva? Porque a mulher foi educada. Primeiro eu tenho que lavar a louça, ver se a mochila das crianças está arrumada, se o trabalho está em dia, amanhã eu tenho que acordar cedo. Ela coloca todas as obrigações e se der tempo, a gente transa hoje. E aí, para a mulher que está em relação de médio e longo prazo, às vezes com criança pequena, o sexo ganha um espaço, né? De tempo, de intervalo. Então, ela está transando uma vez a cada 15 dias, um mês, 3 meses. É sempre uma primeira vez. E aí, isso dificulta o processo de conhecer o próprio corpo, né? Então, gente, para ter orgasmo, fantasia, então eu preciso me liberar dos tabus, das crenças. Eu estou num lugar seguro, com uma pessoa que eu confio, eu estou em segurança física, emocional, psicológica, eu posso me soltar aqui, eu confio nessa relação suficiente, então bora friccionar bem, estimula esse brinquedo que ele acorda. Gente, eu acho essas informações ótimas e sem medo de falar. Os brinquedinhos, eles são ótimos. Hoje não dá para você ter esse preconceito em relação a eles. Porque é preconceito mesmo, Esther, sabe? Da mesma forma que a gente usa um liquidificador e uma batedeira, a gente usa um massageador clitoriano. E não precisa penetrar. As pessoas associam o massageador, o vibrador a um pênis de borracha. E aí fala, já tem um lá em casa e não sei o quê. Você não precisa. Se quiser, ótimo. Aproveita, deita e rola. Mas você não precisa. Você precisa estimular as terminações que estão ali. Exato. A glândula do clitóris é a única parte que aparece no alto da vulva, né? Uma cabecinha pequenininha que só vai ganhar um corpício se ela estiver excitada, ou seja, se ela estiver cheia de sangue. E é isso, eu preciso estimular aquilo ali. Se eu uso uma batedeira, um liquidificador, o celular para fazer uma ligação, às vezes de ir no correio, né? Escrever uma carta, por que eu não posso mesmo usar um massageador? Pois sendo que o massageador é bem mais interessante do que o liquidificador, batedeira, aspirador. Você nem vai precisar de liquidificador. Mas o quê? Bate na mão, rapidinho nesse dia. Mas é isso, Esther. Foi ótimo, Márcia, achei muito legal. Pra gente terminar, uma frase bem bacana pra falar pra essa mulherada. Ai, gente, pensem em sexo, falem de sexo, de sexualidade, não tenham medo, né? Eu acho que abra a porta, vai lá, dá uma espiadinha, o que tem? Se eu começar a falar desse assunto e perguntar o que acontece, né? Sejam curiosas, eu acho que essa é a frase. Sejam curiosas, amei. Curiosas, é isso. E o seu contato? Porque eu acho que, né, vamos... Assim, se vocês gostaram desse conteúdo, que eu amei, ativa o sininho, dá um joinha pra gente. Assim a gente pode levar esse conteúdo pra mais gente e vocês vão ter acesso a outros da mesma qualidade. Vamos lá. O meu contato tem o Instagram, é o @psicóloga.marciabenevides, tudo junto, né? Tem o site da clínica, Clínica Márcia Benevides. Hoje a gente está lá com 30 profissionais, 29 psicólogos e a Carla, que é fono, trabalha com neurofeedback lá. Então tem profissionais de todas as especialidades, psicoterapia infantil, adolescente, adulto, idoso, família, sexualidade, casal, enfim. Tem para todos os gostos, né? E o contato é o WhatsApp, que eu sempre, sou eu mesma que respondo, sou eu que respondo no Instagram, né? Eu faço questão. O meu contato de WhatsApp é o 19 99751 3170. Ai, que delícia, gente. Vou encontrar a Márcia mesmo. Pra mim, o meu é mais simples, tá? É o Instagram. Olá. Esther Sartori _. E vão me encontrar também no YouTube e no... Facebook? Não, no YouTube, do Spotify, no canal Preocupações de Mãe. Foi uma delícia, Márcia. Muito obrigada. Adorei tudo isso. Amei. Vai voltar. Muito obrigada, gente. Até o próximo.